Olá, aqui é a Clarissa, a sua NutriVeg, e no vídeo de hoje eu vou te falar como que uma alimentação baseada em vegetais pode interferir na sua microbiota intestinal, na sua saúde intestinal e, como consequência, na sua saúde como um todo. Eu não sei se você sabe, mas o intestino, ele não é um órgão só que guarda as suas fezes. Este órgão, ele está responsável por muitas outras coisas, como por exemplo a sua saúde neurológica, a sua chance de desenvolver ou não diabetes, chance de desenvolver doenças cardiológicas, e também o intestino está muito relacionado com a sua saúde imunológica. Esse órgão, ele realmente precisa de um tratamento muito bom, porque se você estiver com o intestino desequilibrado, você pode ter desequilíbrio em várias outras partes do corpo. O fato é que se o intestino não está saudável, acaba aqui promovendo uma maior inflamação subclínica no seu organismo, e essa inflamação subclínica é base para muitas doenças inflamatórias. Então você já percebeu que o intestino merece um bom tratamento, né? E você vai entender também que você não está sozinha, né? Ou sozinho. O seu intestino, ele está carregado de outros seres, micro-organismos, bactérias, fungos que estão com você desde que você nasceu. É isso mesmo, no nascimento você já começou a ter uma colonização específica de bactérias no seu intestino, e tais bactérias, dependendo de como elas são, se elas são mais patogênicas, né, que causam doenças, ou se elas são comensais, ou seja, dividem com você o espaço, mas não te trazem problema, mas trazem mais saúde, dependendo do tipo de bactéria que você carrega a vida toda, isso pode influenciar na chance de ter diabetes, de acabar tendo resistência à insulina, problemas cardiológicos, neuronais e também na imunidade. Então, quem manda também é o tipo de bactéria que você carrega, ela que vai dizer também se você vai ter uma boa saúde ou não. E só para você entender, as bactérias que você carrega, a sua microbiota intestinal, 57% dela de chance delas serem modificadas através da alimentação que você segue, e apenas 12% de chance dessas bactérias obedecerem a uma carga genética. Ou seja, se você nasceu de uma mãe que tem uma microbiota intestinal, bactérias intestinais não tão boas, não tão favoráveis para a saúde, 12% apenas é a chance de você ter também essas bactérias que não são tão saudáveis, e 57% de chance é da alimentação. Ou seja, conforme o que você coloca no seu organismo, você cria micro-organismos diferentes. Então a sua alimentação vai determinar qual tipo de bactéria habita no seu intestino e, por sua vez, isso vai determinar o seu nível de saúde. Uau, Nutri, quanta informação! E agora eu queria aproveitar para perguntar, você já está inscrito no canal? Se não, clica aqui, inscreve, ativa o sininho para que você receba mais vídeos como esse. Toda semana tem vídeo novo, eu não quero que você perca nenhum conteúdo. E se você gostar desse assunto de hoje, já deixa seu like, é importante para eu saber se você está gostando. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, assim a gente espalha todo o assunto sobre saúde e alimentação baseada em plantas, vegetais, tá bom? Bom, então o que é importante você saber? Qual tipo de alimentação favorece bactérias ruins lá dentro do seu intestino? Alimentos ricos em gordura saturada, ricos em açúcar. Então, sabe aqueles alimentos processados? Não são todos eles, mas a maioria dos alimentos ultraprocessados, eles acabam contendo uma maior quantidade de gordura saturada. É uma gordura pró-inflamatória que facilita a multiplicação de bactérias patogênicas no seu intestino, aquelas que não são tão boas, e tais bactérias aumentam a permeabilidade do seu intestino, deixa o seu intestino é como se fosse uma peneira. A peneira tem que ter os furinhos pequenininhos para não deixar passar qualquer coisa para o sangue, entenda isso. E o seu intestino, quando tem muita bactéria patogênica, faz o quê? O que essa bactéria faz? Ela aumenta os espaços entre os buracos da peneira, então o seu intestino ele fica mais permeável, as coisas passam facilmente para o sangue.
E bactérias podem passar para o seu sangue, aumentando então a inflamação sanguínea, o que vai predispor a doenças inflamatórias de maneira geral. E a maioria das doenças crônicas hoje tem base inflamatória. Então é por isso que a gente não pode deixar essas bactérias patogênicas dominarem o seu intestino. Quando elas dominam o seu intestino, há um desequilíbrio das bactérias, aí a gente chama de disbiose intestinal. Normalmente esse quadro é característico de um intestino que está ou sempre muito diarreico, fezes muito diarreicas, ou fezes muito endurecidas, que você não consegue evacuar todos os dias, ou vem acompanhado de muitos gases, muitas cólicas, muito estufamento abdominal. Isso pode ser sintoma de uma disbiose intestinal. E aí, às vezes, quando você está vivendo uma disbiose intestinal, que é o quê? O aumento de bactérias patogênicas, aquelas que geram inflamação, às vezes você consome alimentos que normalmente seriam saudáveis para você, mas às vezes aquele alimento chega, como o seu intestino está mega inflamado, você piora ainda mais. E aí chega em situações que eu já tenho de vários pacientes assim, que não estão conseguindo comer nada, só come ou batata ou arroz, ou seja, alimentos que não tem quase nada de fibra e também às vezes não tem muito nutriente, e essas pessoas acabam perdendo peso, ficando com deficiência nutricional, se elas continuam por muito tempo com essa situação do intestino inflamado. Lembrando que quando o intestino está inflamado, você também não tem uma boa absorção dos nutrientes, por mais que você esteja se alimentando de boas fontes alimentares. Então, precisa sempre resolver essa situação do intestino. Se você que está vendo esse vídeo já sentiu isso, comenta aqui. Você já sentiu essa situação de excesso de flatulências, excesso de cólicas? Uma coisa que acontece é que às vezes quem tem intolerância à lactose pode muitas vezes sofrer de uma disbiose. Ou a disbiose vem antes e promove aquele intestino, ele fica mais intolerante à lactose, ou já é intolerante à lactose e pela situação de inflamação que está o intestino devido à intolerância, você cria um ambiente mais inflamado e com maior chance de bactérias patogênicas se multiplicarem. Então aí vira uma bola de neve e a pessoa fica desesperada e não sabe o que comer. E aí, quando a gente fala de uma alimentação vegetariana, vegana, por que esse tipo de alimentação é muito bom para a saúde intestinal? Naturalmente, os vegetais são pobres em gordura saturada, que é aquela gordura inflamatória que aumentou o tipo de bactéria patogênica, que essa, por sua vez, piorou a inflamação do intestino. Então, se os vegetais são pobres em gordura saturada, eles são mais ricos em gordura monoinsaturada, poliinsaturada, que são tipos de gorduras contrárias à saturada, são tipos de gordura que promovem, são anti-inflamatórias naturais. Então, quando você consome esses vegetais, você, além de estar reduzindo o nível de gordura saturada da sua alimentação, você tem compostos anti-inflamatórios. Os vegetais, por conta das suas cores diferentes, cada pigmento representa uma substância antioxidante. O que é isso? É uma molécula que reduz a inflamação, que diminui o envelhecimento celular. Então, por isso, esses vegetais acabam sendo muito protetores para a sua saúde intestinal. E além disso, os vegetais contêm carboidratos complexos. O que é isso? São carboidratos ligados à fibra. Então é o carboidrato, não gosto de falar de bom e mal, mas se a gente for pensar, é o carboidrato bonzinho, né? Porque muitas pessoas acham que carboidrato é um vilão. Depende do tipo de carboidrato. O carboidrato complexo, como ele é ligado à fibra, você não absorve ele muito rápido, você absorve lentamente, não dando picos de insulina, por exemplo. E aí esse carboidrato complexo, quando chega lá no seu intestino, as bactérias boazinhas, elas recebem esse carboidrato complexo, fermentam esse carboidrato complexo e como produto acaba gerando alguns tipos de ácidos que são muito favoráveis para a sua microbiota intestinal. O butirato, por exemplo. E esse tipo de ácido promove menor inflamação e menor permeabilidade. Então o intestino ele volta a ficar seguro, volta a não passar qualquer coisa lá para o seu sangue, diminui a inflamação sistêmica. Então é por isso que é muito importante usar os vegetais quando você quer manter uma boa saúde intestinal. Só que tem um detalhe. Quando você está com a inflamação intestinal, normalmente a pessoa que está nessa situação, ela está com muitos gases, muita flatulência e às vezes se ela começa a fazer uma alimentação vegetariana ou vegana que é mais rica em fibra, às vezes a pessoa piora ao invés de melhorar.
E aí o que vai resolver? Aí você vai ter que procurar um profissional especialista em nutrição vegetariana e vegana, que entenda também dessa questão de modulação intestinal, que é o que eu estou explicando para você aqui. Por quê? Quando a pessoa está com muita inflamação, de fato, não podemos exagerar nas fibras, tá? Só que essas fibras, elas vão ser importantes. E eu não acho que a solução é tirar todos os alimentos que contêm fibras. Por quê? Porque justamente essas fibras, se entrarem numa quantidade correta para aquela pessoa, essas fibras vão auxiliar no crescimento de bactérias positivas que vão melhorar a permeabilidade e diminuir a inflamação. Então, a gente vai ver os benefícios do intestino e ele vai logo melhorar. Eu já vi vários casos de pacientes que, antes de chegarem ao meu consultório, fizeram a transição para uma alimentação vegetariana, estavam com situação de intestino já inflamado, às vezes já tinha alguma intolerância à lactose, e aí começou uma dieta mais baseada em vegetais. O que a pessoa às vezes sentiu? No começo deu uma piorada, no primeiro mês, mas depois melhorou como nunca esteve melhor o intestino dessa pessoa. Então, porque às vezes no começo acontece também uma adaptação de bactérias. No começo, como você tinha muitas bactérias patogênicas e poucas bactérias comensais, as bactérias patogênicas se alimentavam da gordura saturada e do açúcar em excesso que aquela pessoa comia. E aí, quando ela parou de dar tanta gordura saturada, tanto açúcar e começou a dar mais vegetais, mais carboidratos complexos, começou a fazer uma transição de microbiota intestinal, diminuindo as patogênicas, crescendo, aumentando a população das outras bactérias. E nessa transição, a gente pode observar excesso de flatulência, mas ela é transitória, como o próprio nome diz. Ela vai diminuir para que depois esse intestino se torne saudável novamente. Às vezes, a pessoa que faz essa transição na alimentação e está demorando para sentir que melhorou o intestino, às vezes a gente usa suplementação de probiótico. Probiótico são bactérias boas dentro de suplemento que a gente pode manipular, isso com prescrição de médico ou nutricionista. Existem cepas de bactérias certas que a gente na suplementação faz para fazer com que essa desordem intestinal termine logo e você já consiga reequilibrar essa microbiota. Então, a própria alimentação vegetal já vai fazer isso. Mas se a pessoa está num grau de inflamação muito grande, muito desconfortável, que no início até ela está sentindo muitos gases com aquela alimentação boa, anti-inflamatória, aí já é um motivo para a gente usar essa suplementação em conjunto com a alimentação, para melhorar rapidamente essa questão do intestino. Outra coisa que é muito importante, eu já vi muitas pessoas reclamando de excesso de gases, mas às vezes a gente foi ver, não tinha nenhuma desbiose acontecendo. O que estava acontecendo era uma mastigação não funcional. Pensa comigo, a sua digestão ela já começa na boca, quando você macera o alimento, a saliva ela solta substâncias que vão já começar a fazer a emulsificação de gordura. E aí, quando você não mastiga direito, o alimento vai grande para o seu estômago não tem dente, né? Era para o alimento chegar pastoso lá, se não está chegando, ele não vai conseguir digerir bem também esse alimento. E aí, quando esse alimento inteiro, em pedaços grandes, chega no intestino, o que vai acontecer? Vai ficar fermentando aquele pedaço grande de alimento, você não vai conseguir absorver nenhum nutriente daquilo e aquele pedação vai sair inteiro nas suas fezes. E isso tudo trouxe muitos gases. Então, presta atenção na sua alimentação, na sua mastigação. Ela precisa começar bem já aqui para que você tenha também uma saúde intestinal boa. Eu já vi muita gente engolindo comida, mastigando 5 vezes, sendo que precisava pelo menos de umas 20 ou 30 vezes você ter mastigado aquele alimento. E aí a pessoa sente o quê? Cansaço depois da refeição. Por quê? Porque a digestão ela fica mais trabalhosa e depois sente flatulência. Então, para evitar isso, mastiga direitinho. Você não precisa ficar contando quantas vezes você mastiga, que às vezes isso pode ser chato. Mas deixa o garfo do lado, né? Não fica já com outro pronto para logo colocar na boca, sendo que você nem mastigou direito a primeira garfada. Põe, se possível, uma música tranquila, uma música ambiente, ou de natureza, ou uma música clássica, porque o som tranquilo reduz a frequência agitada dos nossos pensamentos,
o que influencia diretamente também na velocidade da sua mastigação. Então, veja quanta coisa, né, que pode influenciar a sua saúde intestinal. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vários artigos científicos super recentes demonstrando que uma alimentação baseada em vegetais é a mais indicada para tratar distúrbios intestinais e para fazer o intestino funcionar adequadamente. E, em contrapartida, alimentos de origem animal, eles têm muita gordura saturada e essa gordura saturada, por sua vez, causa um desequilíbrio das bactérias intestinais, promovendo a não saúde em diversas questões, tanto em relação a diabetes, doenças cardiovasculares, neurológicas e de imunidade. Então, prefira mais os vegetais e bem menos, cada vez menos produtos de origem animal, porque isso tende a beneficiar muito o seu intestino. Algumas pessoas me perguntam, Nutri, vale a pena fazer uma dieta baixa em FODMAPs para quem está com o intestino inflamado? Eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, mas eu já adianto para você, depende, tá? É uma boa estratégia, mas nem sempre é correto utilizar essa estratégia. Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? E aí, gostou desse assunto? Como é que você está tratando o seu intestino? Fala aí para mim nos comentários. Você tem hoje uma alimentação bastante rica em vegetais e mais pobre em alimentos de origem animal? Ou ainda tem muito alimento de origem animal no seu dia a dia? Como é que tá a situação aí na sua alimentação? Como é que tá a situação no seu intestino? Conta pra mim. Quando você iniciou uma alimentação vegetariana ou vegana, melhorou ou piorou o seu intestino? Conta aqui também, porque eu quero entender como é que foi pra você, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Curte aqui o vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não o fez. Até mais!